voltamos depois de uma noite de uma grande votação, né? Aconteceu uma votação extraordinária, uma votação a ser seguida dentro de reality show, né? Isso, muitas escolhas surpreendentes, coisas que eu nunca nem pensei que poderia acontecer, mas aconteceu. O jogo é assim, ninguém nunca se sabe o que se passa dentro da cabeça dos participantes, então eles acabam fazendo assim escolhas naquela hora da emoção, que podem não agradar muito ao público, né? Como eu estava olhando no Twitter, então o pessoal já estava muito alvoroçado com algumas escolhas que aconteceram nessa noite de votação, né? Então eu já quero começar falando sobre uma pequena treta, né? Que teve da Raíssa com o Lucas Self, que eles estavam juntos ali na baia e o Lucas disse que estava esperando uma oportunidade de conversar com a Raíssa para colocar todas aquelas questões em ordem e tentar selar uma paz ali, mas não aconteceu. A Raíssa escutou o que ele tinha para dizer. Na verdade, a Raíssa nem escutou. A Raíssa ela já tem um sistema de defesa e ela automaticamente se defendeu. Ela disse que já estava para pegar um balde cheio de merdas e jogar em cima dele. Ele disse que ela poderia fazer isso, mas ela teria que arcar com as consequências, porque quando você faz uma ação, a ação tem sua reação. Então ele iria sim para cima dela, né? Atacar ela também, e ela não poderia evitar, até porque ela causou tudo aquilo. Ela falou que tinha consciência e que não estava nem aí para esses tipos de acontecimento. Até porque essa era a forma de defesa dela. E eu amo essa forma de defesa dela. E logo depois, né, isso veio a votação. A gente vai falar sobre a votação, sobre tudo que aconteceu. Foi uma votação muito emocionante, eu gostei muito dessa votação. Deu de 10-0 na primeira e foi assim, sem defeitos. Vamos lá, vamos começar. O Mariano, ele começou votando na Mirella, mas ele votou assim sem motivos. Ah, eu não tenho motivos para votar nela. E eu, tipo assim, não tenho ninguém para votar, então eu vou votar na Mirella. Né? Então foi um voto assim, em vão, mas eu tinha que votar em alguém. A Jaque votou no JP, que foi o início das tretas da noite. Ela votou no JP porque considerava ele um jogador muito forte, né? E o JP ficou meio assim que balançado com essa justificativa de voto dela. Ele disse que não esperava uma justificativa dessa, né? Que porque ela é forte. Até ela rebateu dizendo que ela não iria votar no fraco, ela tem que votar nos fortes. E logo em seguida, o Matheus. O Matheus votou no JP, que foi um voto também que eu não esperava, né? Porque os meninos eles estavam unidos até a noite de ontem. Até a noite de hoje, quer dizer, eu não sei o que vai acontecer depois dessa noite, que muita coisa pode embaraçar no meio do jogo. E o Matheus votou no JP. O motivo do voto do Matheus foi porque ele disse que o JP basicamente não respeitava muito ele pela questão de idade, né? Então ele sentia um pouco disso. Eu acho assim que a partir do momento que você entra dentro do reality, claro que tem que existir o respeito com as pessoas mais velhas, mas ali tá todo mundo no mesmo patamar, ali tá todo mundo para jogar. Quando você entra ali, você já entra com essa ciência. Eu não vejo que essa questão de idade possa favorecer ou não favorecer algum tipo de participante. Eu acho que todo mundo tem que bater ali igualmente, independentemente de qualquer coisa. Mas o voto do Matheus foi no JP por essa questão. A Thaís votou na Luísa. Thaís votou na Luísa com aquela mesma desculpinha que não tinha quem votar, então o voto dela seria diretamente na Luísa. A Luísa não gostou nadinha, falou que já era de se esperar, porque a Thaís, ela percebeu que a Thaís estava ali no lado dos meninos, estava tendo contato mais com os meninos, então ela automaticamente iria atacar as mulheres, né? Então ela disse basicamente já, ela não esperava esse voto, também não esperava, mas tudo pode acontecer. O JP votou na Jaque, ele realmente rebateu o voto dela. Ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, ele falou que a Jaque, ela estudou todos os participantes que iriam estar na Fazenda, né, na Fazenda 12, e estudou principalmente ele. Estudou tudo o que aconteceu naquele reality que ele participou na Netflix, e que ela pulava todas as partes para ver as falas dele, que ela entrou lá dentro com uma imagem muito ruim sobre ele, mas que no decorrer do jogo ela foi tendo mais contato com ele, chegou até ele, pediu desculpa por ter construído uma imagem dele, mas essa imagem tinha sido quebrada, porque eles tiveram um laço, e esse laço trouxe toda a personalidade dele à tona dentro da fazenda, que até aquele momento tinha sido positiva, que agora já não é mais.
Agora já não é mais. Agora ela vai ter total convicção das coisas que ela já tinha antes de entrar dentro da fazenda. E isso é o que importa, eu quero é treta. Paz, só mundial. E logo em seguida, a Lid votou na Victoria, na questão de retribuição de voto, porque a Victoria já tinha votado nela 2 vezes. Então ela retribuiu o voto ali de boa. Né? Vamos devolver as coisas que eu recebi. O Cartolouco votou na Luísa. Ele votou na Luísa porque basicamente a Luísa já era um alvo dele e já também já era um alvo dos meninos. Mas a justificativa dele é que ele gostava muito dela, estava muito triste por votar nela, todo aquele discurso que a gente já sabe que é mentira, né? Mentira, é mentira, é mentira. Não adianta mentir pra gente, porque a gente assiste isso 24 horas, então a gente sabe realmente o que está acontecendo lá dentro. E ele até tinha prometido a ela que iria casar com ela. Aí, isso foi até engraçado. Aí ela disse assim, mas você, até casar comigo, você disse que queria. Aí ele disse assim, sim, eu ainda quero. Aí disse assim, eu não quero casar com capeta. Realmente foi um voto assim inesperado para ela, né? Até porque ela acabou de dar banho nele. Ela deu um banho nele que ele estava precisando, então ela foi lá e deu um banho nele para limpar tudo, mas ela acabou sendo retribuída com um voto. Não é isso? Vamos ver se ela vai se atentar nas próximas vezes. A Carol, a Carol votou no Lipe, também estava sem motivos para votar, então acabou votando no Lipe, né? Que ela disse que ela poderia ser um alvo dele, então ela basicamente iria retribuir essa questão de voto. O Lucas, o Lucas Selfie votou na Luísa. Já esperava também, porque aconteceu várias tretas entre eles dois. Eu acho que uma das maiores rivalidades do programa no momento é o Lucas e a Luísa. Então, isso já poderia acontecer, a gente já basicamente tinha essa noção que iria acontecer. Aconteceu várias coisas e que deixou o Lucas muito machucado, como também deixou a Luísa. Então, esse foi o motivo de voto do Lucas. A Luísa votou no Biel. A Luísa votou no Biel com a justificativa que ele era um cara grosso, que ela tentou chegar na cozinha para conversar com ele, mas ele foi automaticamente uma pessoa grossa. Como sempre, ele não dá abertura para ela, para se comunicar com ela. Eu acho que é porque eles fazem assim, eles têm um foco, e aqueles focos que eles têm, eles basicamente isolam, porque eles vão votar na pessoa. Eu acho isso até certo. É uma questão assim de personalidade. Porque se você não gosta mais de uma pessoa, é certo você se afastar. Eu não acho certo você estar toda semana com a pessoa e quando chegar na votação ao vivo você votar nela. Isso é uma baita de uma traição, né? Apesar de ser um jogo, mas você constrói uma amizade. Aí o Biel votou na Luísa, como eu falei. A Mirella retribuiu o voto no Mariano, porque no início o Mariano tinha votado nela, então ela basicamente só retribuiu a questão do voto. E ali ficou selado uma paz. O Juliano votou na Luísa, ele devolveu o voto que ela deu nele no começo, até ele falou sobre isso, que ela votou nele no início, que ele era uma opção de voto dela. Então foi toda essa leroagem aí de questão de justificativa de voto. A Victoria votou no Cartolouco por falta de intimidade, eles não têm intimidade, eles estão todo mundo junto ali dentro, mas não tem intimidade. É incrível isso, né? Ele é uma pessoa que só fala com ela quando é para tirar alguma brincadeira, mas porém eles não têm essa intimidade de chegar, conversar, tomar um café, de almoçar, ou então de estar ali na piscina só de boa. Essa intimidade não existe. Então, prosseguindo, o Lipe votou na Luísa por questão de estratégia. A estratégia é que ela já estava na roça, então basicamente o voto dele não iria fazer diferença, né? Então foi só mais um ali e também por questão de estratégia mesmo. Eu vou falar mais dela porque ela também teve mais votos. A Jojo votou no Juliano. A Jojo votou no Juliano por ele ter tido envolvimento em umas tretas antigas. Ele se envolveu naquela treta do bendito arroz que a Mirella fez. Eu não sabia que ele tinha pegado a Mirella ali subindo as escadas e tinha falado pra ela que a Jojo tava lá dentro, tava reclamando muito desse arroz e que não sei o que, não sei o que. Foi meio que uma fofoca. A Mirella pegou depois, correu e contou pra Jojo que o Juliano tinha falado isso pra ela, por isso que ela entrou daquela forma dentro da cozinha.
Então foi por isso que gerou toda aquela polêmica envolvendo o arroz que ela fez e deixou dentro da cozinha que ninguém comeu. Agora a gente consegue compreender e finalizar essa história. Eu acho que está finalizada, mas a qualquer momento ela pode vir à tona como veio hoje. Prosseguindo, a Stephanie votou no Biel, sem motivos também. Eu vou votar porque tem que votar em alguém. Eu acho isso podre. Você tá dentro do reality, tá para conviver. Todo mundo sabe, Stephanie, que você tem várias pessoas para votar ali dentro, que você tem vários motivos para votar ali dentro. Então vamos parar, não só a Stephanie, como todas que estão ali dentro, de usar esse discurso que não tem motivo para votar. Se não tem motivo para votar, ficasse em casa, que era bem melhor. A Raíssa votou no Lipe. Ela votou no Lipe e ainda disse assim: eu pedi para você baixar a mão, porque parece que ele levantou a mão assim, não sei se foi para agredir, eu acho que não foi isso o intuito, deve ter levantado ali no momento, ela considerou como se fosse, porque eu não queria que você fosse expulso por agressão, eu queria que você fosse expulso pelo público. Foi forte e bem interessante, eu gostei muito, eu gosto da Raíssa, porque a Raíssa é sincera, não tem papo na língua, não guarda nada. E o fazendeiro, ele já tinha indicado ali a Carol. Então a Carol ela foi diretamente para a roça de primeira, por questão que ele disse que não viu aquele mesmo sangue nos olhos, que ele não tinha visto na Raíssa, que depois a Raíssa foi lá e mostrou sangue nos olhos, eu acho que para mais de sangue, né? Porque a Raíssa agora, depois daquilo ali, se tornou uma das pessoas mais ativas do jogo. E a Carol, por incrível que pareça, ela reagiu e falou que ele queria se achar o certo demais, o que faz tudo, o que pode julgar todo mundo. Achei bem coerente porque ele é realmente dessa forma, ele se comporta desse jeito. Ele só é difícil a gente ver o Rodrigo dando alguma opinião. Ele só participa mais das votações e julgando alguém dessa maneira. Mas eu apoio o seu julgamento, porque você rendeu uma mini treta aí. Quem sabe no futuro você pode render mais. E as chamas foram divididas entre o Juliano. O Juliano pegou a chama verde e ele optou pelo dinheiro e não pela imunidade. E entregou a chama vermelha ao Biel, que logo depois ele poderia ter alguma bonificação aí. Não é isso? Então, prosseguindo a votação, teve a questão do Resta 1. No final eu vou falar todas as pessoas que estão ali, que estão e vão disputar a prova do fazendeiro. Na questão do Resta 1, eu vou explicar a vocês como foi que aconteceu. A Lid salvou o Lucas salvou o Lipe salvou o Mariano salvou a Thaís, não esperava também, esperei por outra coisa. Só que a Thaís salvou a Jaque salvou a Stephanie salvou a Raíssa salvou a Mirella salvou a Victoria salvou a Jojo salvou o Matheus salvou o Juliano salvou o Biel e o Biel salvou o Cartoloco e automaticamente só sobrou uma pessoa que foi o nosso queridíssimo JP. Então, para a roça, né, para disputar a prova do fazendeiro, que amanhã está a Carol, que foi indicada pelo nosso fazendeiro. Está a Luísa, que foi indicada pela casa, e a Luísa automaticamente puxou a lead, que eu não consegui compreender qual foi a linha de raciocínio que ela usou nessa estratégia dela. Eu esperei que ela chamasse o Lucas. Ela deu um discurso que ela não votaria em outra mulher, porque era uma questão de proteção das mulheres, mas acabou pisando na bola, né, Luísa? Eu esperava mais de você, não esperava esse teu voto. Mas mesmo assim, continuo gostando de você por tudo que você está rendendo. A Lid e o JP. Então amanhã a gente já vai ter a prova do fazendeiro e vai ser disputada por esses... Não, vai ser disputada não. O Biel, ele tinha a chama vermelha, eu esqueci de falar essa informação. E ele tinha um poder de vetar uma pessoa de participar, da mesma forma que aconteceu com a Raíssa na passada, e não participar da prova e ir diretamente para a roça, que ali ela já ia diretamente para a votação do público. E ele escolheu, por incrível que pareça, para a surpresa de todo mundo, a Luísa. Então a Luísa está fora da prova do fazendeiro amanhã, então a prova vai ser disputada pela Carol, pela Lid e pelo JP. Vamos ver, né? Porque muita coisa pode acontecer. A prova pode ser de vários gêneros. Pode ser que não tenha questão de força.
E muita coisa pode acontecer, como eu estou falando para vocês. E é isso. Só fazendo um resumão de tudo que aconteceu nessa noite. Amanhã a gente tá de volta para falar sobre a prova do fazendeiro. E vamos ver quem são as pessoas que vão diretamente para a roça. Eu quero treta. Eu quero a ajuda de vocês para deixar as pessoas que geram treta. Sempre você é a favor disso, você já sabe. Então, uma boa noite. Amanhã vamos estar de volta com mais conteúdo.